a gente tem essa noção que muitos homens têm medo de casar porque eles pensam assim que não vão poder mais ter outras mulheres. Tem homem que pensa assim, sim. Mas tem muitos homens que não é por causa disso que ele não quer casar. É que a impressão que eles têm é que se ele casar, por exemplo, se ele casar com a noiva dele, ele vai entrar numa prisão. Não porque ele não possa ter outras mulheres, não, mas porque ela vai controlar a vida dele todinha. Não, você tem que ser assim, eu quero que você seja assado, eu quero um marido assim, você tem que mudar. Então, a mulher, às vezes, atrapalha o homem em querer até tomar o passo de casar com ela, porque a atitude que ela mostra, essa pressão que às vezes ela coloca sobre ele, você tem que ser assim, eu quero isso, tem que ser tudo assim, ela quer controlar toda a vida dele, dá a impressão realmente que ele está entrando numa prisão, num presídio, vai chegar lá, vai fechar a porta e Deus... E vão jogar a chave fora, né? Deus cuide dele. Né? Porque ela não dá a chance dele ser ele, ela não quer ele. E a gente tem que entender de uma vez por todas que se você escolheu essa pessoa, você escolheu ele, você gostou dele, você ama ele tem as qualidades que você precisa no marido, não mude ele, para de tentar mudá-lo. Você quer que ele seja igual o Brad Pitt, igual o cara lá da novela? E não é, ele é o seu noivo. Ele é caseiro, então ele vai ser caseiro, aceite isso. Eu tive que aceitar isso, que meu marido é caseiro. Hoje eu sou caseira também, né? Porque também se eu não fosse, né, já era. Mas a gente tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Tem certas coisas que a pessoa não precisa mudar, que não vai prejudicar o casamento. Ele não fala muito, ele é quieto, mas você amou ele assim, você encontrou ele assim, ele não vai começar a falar, ele não vai começar a ter horas de conversa com você, ele é uma pessoa quieta, né? Então, a gente tem que parar de querer mudar o noivo, a mulher precisa parar de querer mudar o namorado, porque senão isso realmente assusta. Eu ficaria assustada se eu soubesse que o Renato estava querendo casar comigo para me mudar. Vai falar assim, ó, eu casar com você, você vai ver só, eu vou botar você presa lá dentro de casa, você nunca vai sair. Ainda bem que eu não falei, né? Eu quero que você seja uma pessoa caseira. Ainda bem que eu não falei isso antes. E eu vou te controlar, eu vou controlar toda a sua vida. Né? Eu não ia querer casar com ele. Ninguém quer uma vida assim. Então, nós estávamos aconselhando uma pessoa que escreveu para o nosso programa de rádio, e ela falava exatamente sobre isso. Ela escreveu, o problema dela é o seguinte, meu marido, a gente vive uma vida de rotina. É de casa para a igreja, de igreja para casa, casa para o trabalho, do trabalho para casa de novo. Quando eu chamo ele para sair, ele nunca quer sair. Aí ele fica chateado comigo. Mas ele vai quinta-feira e sábado no futebol. O que eu faço para ele querer sair comigo, com o nosso filho? Então, nós estávamos falando para ela assim, querida, você tem um marido que vai à igreja. Só aí você já está ganhando de muitas mulheres que gostariam muito que seus maridos fossem à igreja. Ele vai da igreja para casa, de casa para o trabalho. Já está ganhando de muitos homens por aí, que não fazem essa rotina, eles param em outros lugares que não deveriam, é ou não é verdade? Seu marido é caseiro, e ele sai para jogar o futebol. Não está fazendo nenhum problema, nenhum dano ao casamento. Você quer que ele saia com você, mas com certeza a maneira que você está falando com ele, que era exatamente o erro da Cristiane, está fazendo ele ter o efeito contrário. Por que você, no sábado, não pega o filho de vocês e diz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai torcer para você hoje lá no seu jogo de futebol. A gente vai lá torcer com você. E vai lá torcer para o teu marido. É um passeio. Talvez você não gosta de futebol, você odeia futebol, mas você está causando um problema onde não existe. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, o seu cônjuge não é aquilo que você idealizava, mas ele é tão confiável quanto o sol.
Tão certo quanto o sol vai nascer amanhã de manhã, você sabe que você pode confiar no teu marido, você pode confiar na tua esposa. Então, aprecie isso. No passado, o homem, ele tinha uma ideia muito diferente do casamento do que o homem hoje em dia tem. No passado, o homem valorizava o casamento. Ele era valorizado quando ele era casado. Então, o homem, ele queria casar, ele queria se casar. Isso muitos anos atrás, né? Ele queria se casar, ele ia ter um outro valor para a sociedade se ele fosse um homem casado. Porque, naquela época, a mulher, ela acrescentava na vida do homem. Ela não era aquela pessoa que ia entrar na vida dele e ia mudar ele. Ela era aquela pessoa que ia entrar na vida dele e ia acrescentar, ia dar mais valor, ele ia ter paz, ele ia ter agora uma família, ela ia ser a mãe dos filhos dele, ela estava acrescentando, adicionando, não tirando, não martelando, né? Então, era uma coisa boa, era um bom negócio. Você quer casar, você quer que o seu noivo, o seu namorado case com você, você tem que ser essa pessoa que ele vê, que ele consegue ver, não o que você fala, mas ele consegue ver em você uma pessoa que vai acrescentar na vida dele, que vai ser um bom negócio para ele casar com você. E se ele perder você, vai ser um péssimo negócio. Então, se você conseguir mudar o seu comportamento, você vai ver que o seu noivo, o seu namorado, não vai ter tanto medo de casar com você. Que muitos homens têm hoje é justamente por isso. A mulher não está acrescentando. Ela está querendo martelar, está querendo atrapalhar, tirar. E aí fica difícil. Realmente, não é um bom negócio isso. Então, reforçando aqui que nós estamos falando, o que nós estamos falando serve para ambos, homens e mulheres. Parece que a gente está dando na cabeça da mulher, mas não é. Os dois precisam passar essa segurança e comunicar as coisas positivas com atitudes e não somente palavras. E esta vai ser a nossa atitude dessa semana. Se a gente não tomar atitude, nada muda, nada acontece. Então, esta semana, diante do que você está aprendendo aqui, você vai mudar a sua estratégia. Você vai parar de cobrar com palavras aquilo que você tem cobrado. Reclamar, cobrar, criticar, apontar o erro. Você vai parar de usar palavras. E quando for necessário, você vai usar suas palavras, não tenha dúvida. Porque quando a gente é mais de atitude e menos de palavras, quando a gente fala, as nossas palavras têm mais peso. Porque a gente não vive falando igual tagarela. Então, quando fala, tem peso. Então, você vai reduzir as palavras e vai pensar, como que eu posso comunicar, sem palavras, aquilo que eu quero para o meu parceiro? Seja você esteja num relacionamento ou solteiro, você vai pensar, o que eu vou comunicar? O que eu quero comunicar? E você vai procurar a atitude, o gesto, a prática, o comportamento que vai comunicar aquilo. Esta vai ser a nossa atitude da semana.